Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para contar um pouquinho do meu testemunho e o objetivo do canal Ortiz. O canal Casal Ortiz, ele surgiu com um propósito de Deus. Deus, ele começou a me incomodar desde muito tempo já para fazer o canal Casal Ortiz acontecer. E eu comentando com o Leonardo sobre isso, a gente conversando, resolvemos fazer o canal Casal Ortiz. Então, aqui no canal tem alguns vídeos antigos do Leonardo, mas como Casal Ortiz, esse é o segundo vídeo. E a gente resolveu começar, cada um contando o seu testemunho pessoal. Futuramente vai ter outros vídeos falando sobre temas específicos como conflitos familiares, temas específicos como depressão na adolescência, depressão infantil, o que é devocional, o que é consagração e qual a diferença de consagração para jejum. São temas para futuros vídeos que eu acredito que vão edificar tanto a minha quanto a sua vida, até porque existem pessoas, convertidas, novas na fé, e até mesmo pessoas que já têm um tempo de evangelho, mas que ainda têm dúvidas a respeito de algumas questões. E se você tem alguma questão em específico que você deseja que a gente trate aqui no canal, que você possa deixar aqui nos comentários, ou enviar pra gente no direct. Eu vou deixar o nosso Instagram aqui embaixo, para que você, se desejar, se você quiser, seja um tema da qual você não se sentir abertamente à vontade de colocar aqui nos comentários, nos envia no direct, no privado, que a gente vai ver com todo carinho, tá bom? Desde já, você que é novo, ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. E ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que saírem aqui no canal. Bom, esse vídeo em especial é para falar um pouquinho do meu testemunho. Quem já me conhece sabe da minha história, mas tem pessoas aqui que ainda não sabem da minha história de vida. Eu nasci com a minha bacia, os quadris deslocados. Isso era uma preocupação muito grande para os meus pais, depois de alguns meses, porque eles perceberam que eu já com 1 ano e pouquinho, eu ainda não andava. Não tinha movimento dos quadris para baixo. Quando minha mãe levou eu nos médicos, ela teve um diagnóstico de que se eu chegasse a completar 2 anos e eu não andasse, que eu não andaria mais. Além disso, eu tive a minha clavícula deslocada. Esse meu braço aqui, ele não tinha movimentação nenhuma. Ele era assim. Apesar de eu sentir as pessoas mexendo nele, eu não conseguia ter movimentação nesse braço. Meus pais e assim a minha família era financeiramente muito difícil na minha época de infância. Mas, independente de toda a dificuldade, minha mãe, ela sempre disse para mim: filha, eu e seu pai, se preciso, eu vou até os Estados Unidos com você. E ela sempre levantou uma bandeira muito interessante na minha vida. Ela sempre falava assim: você não é diferente das suas irmãs. Minha mãe, ela teve 5 filhos. O menino que foi o último, Deus levou com 3 dias de nascido, e só ficou as 4 meninas. E ela sempre falava para mim: eu sou a segunda de 4, você não é diferente das suas irmãs. E ela sempre fazia questão de me lembrar do meu braço, porque às vezes eu ficava com ele abaixado assim, e na hora de comer ela: Mayara, cadê o seu outro braço? Mayara, coloca o seu braço na mesa. Isso praticamente até hoje, às vezes eu tô comendo e eu esqueço de colocar cadê seu braço, Mayara? Coloca seu braço na mesa. A minha mãe, ela sempre fez a questão de me lembrar de que eu tenho 2 braços, de que eu tenho 2 pernas e que eu tenho uma saúde perfeita para a glória de Deus. E ela sempre teve, de certa forma, um receio de que futuramente eu tivesse algum complexo de inferioridade, mas eu dou graças a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe,
porque ele sempre, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é primeiramente a Deus e segundo os meus pais. Durante a minha fase de, assim, a infância, a partir dos 5 anos de idade, eu iniciei meu tratamento na ACD. E através do meu tratamento na ACD, preparado primeiramente por Deus, eu ganhei os movimentos desse braço, apesar de eu ainda ter uma lesão, né, que é visível nessa mão. Apesar de eu ter uma lesão, eu consigo ter toda uma movimentação nesse braço, consigo pegar as coisas de forma normal. E algumas pessoas perguntam: dói sua mão? Dói o seu braço? Não dói, tá, gente? Graças a Deus por isso. E agora, com relação ao meu quadril, meus pais, eles levantaram a igreja em oração a favor da minha vida. E eu quero dizer para você desde já, uma oração de uma mãe, uma oração de um pai, ela tem um efeito enorme nos céus. Os meus pais, eles começaram a orar pela minha vida enquanto a minha mãe estava orando ao pé da cama, porque ela me deixava na cama, fazia aquelas barreirinhas de travesseiro para que eu não caísse. Enquanto ela estava orando, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele me visitou naquele lugar e ele colocou a minha bacia no lugar e eu fui andando até ela. E eu lembro não, a minha mãe me conta, né? Eu lembro não porque eu era muito novinha, mas a minha mãe me conta que em uma oração específica do meu pai, Deus disse assim para o meu pai: ela é para mim um vaso escolhido. E quando eu tinha 10 anos de idade, que eu dei a minha primeira saudação na igreja, um pastor, ele falou para mim que Deus, ele me usaria na palavra, que eu tinha um forte testemunho e que através da minha vida o nome do Senhor, ele seria glorificado. E estar aqui hoje falando meu testemunho para vocês é um cumprimento, de certa forma, dessa profecia, tanto desse pastor como que de outras pessoas, e um cumprimento primeiramente da palavra de Deus liberada sobre a minha vida, porque eu creio que antes de nós nascermos, quando a gente ainda é um pensamento de Deus, quando a gente ainda é um projeto de Deus em pensamento dele, ele sabe o que vai acontecer. Porém, eu quero dizer para você através desse vídeo, tem vezes que Deus, ele não vai te livrar do processo, mas haverá livramentos no meio do processo. Haverá preparo de milagre de Deus no meio do processo. E às vezes o processo é para que a gente venha ser uma experiência viva de Deus na terra, para que outras pessoas elas venham crer no nome dele, crer que Deus existe, crer que ele é providenciador de milagres. E durante a minha adolescência, eu nunca tive complexo de inferioridade, mas eu sentia assim alguns olhares desagradáveis com relação ao meu braço e isso me incomodava. Mas não que eu tivesse algo assim, meu Deus, eu sou assim, não. É o olhar das pessoas que me incomodava. E eu, assim, quando eu conversava sobre esse assunto com as pessoas, eu falava de cabeça baixa, eu me sentia constrangida, porque tinha pessoas completamente desnecessárias e desagradáveis e que inconvenientes, que faziam comentários totalmente desnecessários, às vezes chegavam para perguntar alguma coisa, porém de uma forma desagradável. Mas quando eu comecei, eu gosto de dizer que eu realmente me encontrei com Cristo
a partir dos meus 15 anos de idade. Foi o momento do qual eu realmente me relacionei, porque todos nós somos cristãos, apesar de nascermos no berço evangélico, todos nós temos que ter uma experiência pessoal com Cristo. E a minha experiência pessoal, no sentido de eu ter intimidade com Cristo, de eu buscar a Cristo, foi a partir dos 15 anos de idade. E quando eu comecei a ter essa experiência pessoal com Cristo, de eu buscar mais, orar mais, eu comecei a tratar esse assunto do meu braço, a falar sobre isso com mais à vontade, olhando nos olhos, não aconteceu assim, 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 porque as palavras da minha mãe começou a vir na minha mente. Você não tem nenhum problema, você não tem nenhuma deficiência, você só tem um problema. Você consegue fazer tudo com o seu braço, Mayara. Minha mãe falava desse jeito pra mim. Ela sempre gostou e frisou isso pra mim. Você pode fazer qualquer coisa, desde que você queira fazer. Esse braço é tão forte quanto esse braço aqui. E eu dou graças a Deus pela vida dos meus pais. Antes mesmo de eu casar, eu sabia que existiriam rapazes que talvez não se relacionariam comigo pelo fato de eu ter uma deficiência física. Mas eu sempre tive na minha mente que se o rapaz pensasse dessa forma, ele era mais deficiente do que eu. Porque só de pensar dessa forma já mostra o quanto que a pessoa ela precisa evoluir, né? E eu sabia, eu tive assim, de certa forma, no meio do caminho, eu encontrei rapazes assim, que tinham esse pensamento. E Deus, ele é tão maravilhoso na minha vida, que me deu, né, de presente Leonardo, que apesar da sua deficiência física também, a gente tem uma história em comum, e isso é tão bom, porque a palavra de Deus, ela fala que Deus a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando nós nos conhecemos, nós identificamos um no outro uma história em comum, uma liberdade de a gente falar sobre as nossas limitações. E isso é importante num casal, de a gente ter essa facilidade de comunicação, de você se sentir bem com a presença do outro. A gente se tratou na mesma ACD. Enfim, isso é testemunho também, a minha relação com o Leonardo, e aí para um próximo vídeo. Mas esse vídeo eu quero dizer para você que além dessas limitações que eu passei, aos 14 anos de idade, eu peguei um calágio no olho, que é um carocinho que ele cresce na pálpebra, e eu achei que teve um determinado momento que minha mãe começou a achar ser úlcera, porque esse calágio ele começou a aumentar e ele deformou todo o meu rosto. O meu olho ele foi para baixo. Eu não me sentia à vontade de receber, assim, de ver pessoas, nem mesmo da minha própria casa, porque a minha aparência ficou totalmente, o meu rosto ficou desdeformado. E quando eu fui no médico, ele falava: olha, a gente não tem como fazer uma cirurgia em você, por causa que esse calágio ele é totalmente pequeno. O que a gente pode fazer é aplicar uma injeção para que ele venha diminuir, sair por ele mesmo, e corre o risco de você ficar cega. E quando eu ouvi aquela palavra, minha mãe ela sempre me questionava sobre qualquer procedimento médico. Você quer fazer? Você quer fazer, Mayara? Aí eu falei: mãe, eu não quero fazer. E quando nós fomos para casa, eu orei a Deus, eu falei: Deus, o Senhor me formou. O Senhor falou para mim que eu sou um milagre da sua parte. Então eu quero ver a sua providência na minha vida. E eu fiquei alguns dias com que eu não podia tomar sol. Eu tinha uns 14 anos de idade e eu não ia para a escola, eu ficava em casa. E às vezes quando eu queria tomar sol, eu colocava a mão assim na janela do quarto para poder tomar sol. E
quando o Senhor, uma vez eu estava deitada na minha cama e isso doía, irmãos, esse calásio no meu olho, ele doía. Principalmente quando eu acordava por causa do peso que ficava em cima do olho. E eu lembro de uma vez que eu me deitei, eu fechei o meu olho e eu ouvi a voz de Deus assim: filha, te preocupa não, porque eu tenho um propósito na sua vida e eu vou curar você novamente. Eu lembro que quando eu me acordei no outro dia e eu abri meu olho, eu não senti o peso que estava no meu olho. Eu me levantei, eu fui pro espelho e aquele caroço ele tinha estourado. Irmãos, eu sou uma prova viva de que Deus existe, dos milagres que Deus existe, dos milagres que Deus faz. E eu ouvi a voz dele falando comigo. Eu ouvia e eu sentia o cuidado de Deus para comigo, como tenho sentido até hoje. E quando eu completei 15 anos, eu comecei a sentir muito cansaço. Eu sentia muito cansaço e os meus batimentos completamente acelerados. Foi quando Deus usou, passaram-se alguns dias, e Deus usou uma irmã e falou assim para mim: eu tô curando você de sopro no coração e de asma. E a partir daquele dia, eu nunca mais eu senti nenhuma aceleração ou falta de ar. Mas a partir dos meus 20 anos, 24, por aí, eu comecei a sentir falta de ar novamente. E isso derivado não de asma, mas de crises respiratórias, porque, para quem não sabe, eu tenho um nariz muito fechado e eu tinha dificuldade de respirar. Foi quando uma vez, meu Deus, usou a minha mãe. Deus tocou no meu coração, falou: peça para sua mãe orar por você. E quando ela começou a orar por mim, eu sentia como se bolas de fogo tivesse descendo, assim, que queimava todo o meu corpo por dentro. Aquelas bolas de fogo para a glória de Deus. Eu nunca mais tive dificuldades na questão da minha respiração. E eu pulei bastante tempo aqui, mas quando eu completei 18 anos, foi muito estranho, mas quando eu acordei, eu sabia que eu completei 18 anos, eu senti como que na esfera espiritual alguma coisa tivesse se quebrando, alguma coisa tivesse acontecendo. E eu falei com Deus: Deus, o que é isso que eu tô sentindo? E Deus, ele falava comigo que o inimigo, ele tinha travado uma guerra para que eu não completasse meus 18 anos. Por isso é que muitas das coisas de enfermidades no caminho, para que eu não completasse meus 18 anos, porque com 18 anos eu pregaria pela primeira vez. E de fato, meus irmãos, pela primeira vez, a minha ministração foi aos 18 anos de idade. E eu falo isso com muita alegria no coração. Deixa eu mostrar algo para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu espero que dê para ver daí. Deixa eu mostrar assim, ó. Esses preguinhos aqui ficavam dentro do meu braço quando até os 13 anos de idade. Era a platina que eu tinha. E aí eu fiz uma cirurgia aos 13 anos de idade para remover essa platina. E eu não quero estender muito o vídeo. Esse é o meu testemunho.
né? Eu teria muito mais aqui para contar para vocês. Deus, ele me curou de atrofiação nos ossos. Deus revelou isso para mim quando eu tinha 19 anos de idade. E outras coisas que, assim, durante o decorrer da minha vida, daria um livro, seria aqui umas 2 horas de vídeo, só falando do que Deus tem feito. Já aconteceu, meus irmãos, de eu aos 12 anos de idade, de eu ir para a igreja com meus pais e o meu pé, de fato, os meus 2 pés, virarem literalmente para trás. E eu, no decorrer do caminho, minha mãe, nós vamos para a igreja em nome de Jesus, a gente ir glorificando. E quando eu chegar na escada da igreja, os meus pés voltarem de volta para frente. E quando, no decorrer do culto, Deus me batizou com o Espírito, eu fui batizada com o Espírito Santo, com fogo aos 9 anos de idade. Então, naquele dia, quando isso ocorreu, eu pulei, eu saltei para a glória de Deus no culto. Eu só tinha 12 anos. Eu tenho testemunho, se eu for contar é 2 horas, mas eu fiz questão de fazer esse vídeo para dizer para você: glorifica o nome de Deus, independente de qualquer situação que você esteja vivenciando hoje. Quero dizer para você que está me ouvindo, que está me vendo, Deus é fiel e Deus vai fazer um milagre na sua vida se você tão somente crer. Se você crer, Deus vai fazer um milagre. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma oração pela tua vida, para acrescentar a sua fé, para que o Senhor ele venha te dar um ânimo, para que você venha caminhar novamente, para que você venha ter os seus pés, as suas sandálias revestidas no deserto. Oh, glória a Deus! Se você puder, feche os teus olhos, mas se você não puder, ore comigo em pensamento. Deus, aonde estiver essa vida agora que está me ouvindo, Senhor, que o Senhor possa alcançar ela agora. Que o Senhor possa, ó Deus, aumentar a sua fé sobre aquilo que o Senhor falou que ia fazer sobre a vida dele e sobre a vida dela. Que o Senhor possa repreender toda seta maligna contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, deste jovem agora. Vai repreendendo, Deus, todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, embaixo do sangue de Jesus. Vai repreendendo, Deus, tudo aquilo que vem para contrariar a tua promessa e a tua vontade sobre a vida dele, sobre a vida dela agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, que o Senhor coloque o teu bálsamo, o teu refrigério sobre o coração dele e dela, que assiste esse vídeo, que ouve esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Ative as notificações para não perder o próximo vídeo, porque você ativando as notificações, quando nós lançamos aqui o próximo vídeo, automaticamente o YouTube avisa você, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até já!